a lei do mentalismo. Eu comecei a estudar sobre os princípios herméticos, né, as 7 leis herméticas, e ele fala: o todo é mente, o universo é mental. Por trás de tudo que vemos, matéria, energia e vida, existe uma realidade invisível. O Kai Baileon chama isso de o todo, e o todo é o espírito infinito, a mente vivente que sustenta toda essa existência. O Ellie Couto fala muito sobre isso, né? Ele chama de vácuo quântico. Na física quântica, né, é comprovado que existe um lugar chamado vácuo quântico. Para o bom entendedor, meia palavra basta, que o vácuo quântico é o todo, é o criador de todo o universo, é Deus, é Tupã. São vários nomes em diversas religiões que as pessoas não entendem. E o hermetismo fala que o todo é mente e o universo é mental. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está vivendo na mente do todo. O Criador nos colapsou na mente dele, e a gente também, como fractais, né, como frações desse todo, dessa mente do todo, desse universo que é mental, também podemos co-criar através da nossa mente. Tudo que conhecemos no mundo físico é apenas uma manifestação externa dessa mente do Criador. É como se o universo fosse um pensamento de Deus. Sabe aqueles pensamentos que a gente tem? Eu vou criar um conteúdo, essa nova espécie de planta, eu vou criar esse novo ser humano com essas características em específico, e cada um, em todo o universo, tem a sua própria individualidade. É como se Deus evoluísse através de nós. Essa mente do todo, que o todo é mente, ela expandisse através das nossas experiências. Tem um exemplo legal que eu gosto de falar, que é assim: imagina que eu sou Deus, só um exemplo, e vós sois deuses, como Jesus fala. É só um exemplo. Imagina que eu sou o criador de todo o universo. Só que eu tô gravando um vídeo pra vocês, e ao mesmo tempo eu queria estar numa palestra de alguém que eu gosto muito, eu queria estar no Egito, eu queria estar lá no Nordeste, eu queria estar em vários lugares. Só que agora eu tô aqui, materialmente. Mas imagina que eu pudesse pegar meus dedos aqui, cada dedo meu, esse aqui vai pro Egito, e ele se torna um ser humano, ou um ser consciente. O outro vai lá pro Nordeste, o outro vai pra palestra, o outro vai pra tal lugar, o outro vai pra um show, o outro vai jogar futebol. Percebe que todos eles fazem parte de mim, todos eles são conscientes, todos eles vão aprender com as experiências. Quanto mais eles aprendem, mais eu cresço. Fez sentido aí? Como se Deus se individualizasse, fractalizasse em várias versões, em vários fractais, frações dele mesmo, proporções cada vez menores, de diversos tamanhos, do micro pro macro, para experienciar a vida e expandir cada vez mais. Então o universo é expansão, em níveis cada vez maiores. E ele fala aqui, né, o universo não é apenas um mecanismo físico de átomos e moléculas, ele é uma criação mental do todo. Assim como um pensamento existe dentro da sua cabeça, nós vivemos, nos movemos e temos a nossa existência dentro da mente infinita. Vai escrever um roteiro de um filme, e nesse filme tem os personagens, e esses personagens ganham vida no cinema, tornam reais, criados a partir da tua mente. Nesse princípio do hermetismo, é como se todo com a sua mente, e esse universo, que é esse grande pensamento todo, foi criando novos personagens, e esses personagens foram vivendo diferentes cenários da vida, com diferentes experiências, para ir crescendo cada vez mais. E eu sempre falo que não existe erro, existe experiência. Até quando você erra, você garante uma nova experiência de não errar de novo. Você vai no meio da rua, distraído, taca a cabeça em uma placa, no outro dia você volta naquela rua, quando você vai passando por ali, você desvia da placa, porque você aprendeu com aquela pancada que ali existe uma placa que vai te machucar. Logo, provavelmente, dificilmente, você vai errar e cair naquele mesmo lugar, ou seja, você adquiriu uma experiência. Algumas são mais doloridas, outras são mais simples, né? É pela dor ou pelo amor? Então a metáfora do escritor, como eu falei, uma autora criando uma história épica, por exemplo, Harry Potter, e aí depois esses personagens vêm à tona. É como se no universo, para Deus, nós somos os personagens. E assim como os personagens vivem na imaginação do autor, eles têm vida, têm personalidade, têm características, têm a sua unicidade, individualidade, que acontece aqui embaixo. É a mesma coisa lá em cima, que é somente uma proporção menor que tem em todo esse universo. E aqui ele fala, se tudo nasce primeiro do pensamento do todo, então a base da sua vida não é material, é mental. A sua história ganha forma primeiro na mente. E é legal falar sobre isso, porque a gente entra em outro princípio, por exemplo, dos arquétipos. Os arquétipos são as emanações primordiais, é a concepção, é o mundo das ideias, para depois se tornar matéria. Então primeiro é criada a forma, e depois, primeiro é a planta, depois é construída a casa, material. O arquiteto, quando está projetando o design, inclusive, ele está projetando na mente, depois ele passa para um programa onde ele consegue fazendo os desenhos milimetricamente, o design da casa, onde vai ficar cada coisa, e aí depois isso se torna real em matéria. Então, para nós que somos co-criadores, também funciona assim, quem dirá para Deus, né? E expandindo um pouco mais, trazendo esse princípio da matéria e da mente, né? Toda a mente, eu gosto de trazer a física quântica também, e a espiritualidade também, que não é a mente em si, é
é a energia. É energia e informação. Então, expandindo um pouco mais, essa mente do todo, isso que não é material. O material agora somos nós nessa experiência, mas o que está antes é a energia. Essa mente do todo e tudo que acontece, que é invisível, é energia e informação. E é legal o nome informação, porque é informação. Está informação, está em formação. E aí quando isso se forma, vira matéria. Em Gênesis, Deus criou o homem, presta atenção, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Um pouco mais na frente, em Gênesis tem assim: e Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, calma, Deus primeiro criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, em espírito. Depois, Deus formou o homem do pó da terra, matéria. Então, antes de ser essa matéria aqui, que se identifica, inclusive com crenças negativas, com autoimagem negativa de pessoas que colaram adesivo em você, dizendo que você não é capaz, você não consegue, adesivo só cola em matéria, não cola em espírito. Então, lembre-se que antes de você ser formado em informação, você é energia, você é espírito. E adesivo não cola espírito. Quanto mais você tira essas identificações da matéria, mais você se torna uno com o Criador, com o todo, em energia. Mais você vibra em uma frequência mais alta. A diferença é muito simples. É só que quando a gente vai baixando a velocidade da vibração, vai ficando mais denso e essa energia vai se condensando. Mas quanto mais alta a vibração, mais próximo de Deus a gente está. E que ele traz o paradoxo divino. Se o universo é um sonho mental, nada é real, e ele fala que cuidado, para o todo, o universo é uma ilusão. Imagina, né, que Deus está sonhando, então no sonho, basicamente, parece ser real, mas não é real muitas coisas. Só que pra gente que tá dentro do sonho, que está sendo criado pelo Criador, é real. Então a gente não pode ignorar as leis da matéria em um certo sentido, como a gravidade. Se eu soltar aqui meu celular, ele vai cair. Eu posso soltar 1 milhão de vezes, ele vai cair, porque existem leis. A gente sabe que a gente tá, por exemplo, tá na Matrix, despertei, mas enquanto você estiver no mundo material, você tem que respeitar as leis da matéria. Só que quando tu compreende essa origem mental, como ele fala aqui, na real, aquela origem da criação do espírito, a gente consegue dominar essas leis da matéria. E o sábio, ele não nega a realidade. Ele usa a lei superior, lei espiritual, para influenciar na lei inferior, que é a lei material. E a magia hermética não é transformar chumbo em ouro, no sentido de matéria, mas é transformar estados mentais. O universo é mental, quem muda a própria mente muda a sua realidade. Quando tu muda a tua energia e a tua mentalidade muda as tuas emoções, e as tuas emoções elevam a tua frequência. Logo, quanto mais alta a tua frequência, mais espiritual você está. Quanto mais em frequência alta você está, mais próximo de Deus você está. Mais essa lei, você começa a despertar, ter uma consciência expandida, ver as coisas num cenário diferente, não num cenário material de sobrevivência, de dor, de sofrimento. Ou seja, existe uma alquimia, onde os alquimistas, né, procuravam uma pedra filosofal capaz de transformar metais pesados em ouro. Mas nesse sentido seria uma transmutação mental ou energética, onde eu consigo transformar, por exemplo, medo no seu oposto, que é coragem. Consigo transformar escassez em abundância, pelo simples ato da mente, pelo simples ato de começar a pensar de uma forma diferente. É uma escolha. Então, por estar na matéria, você sofre as consequências de estar com a mentalidade negativa e estar preso a algo que te abalou, algo nesse sentido. Só que quando você percebe que antes de ser essa matéria, você é a mente, o espírito, nesse caso do hermetismo fala que é a mente do todo, mas eu gosto de trazer outras percepções. Quando você entende que você é o espírito, você não é a matéria, tu entende que é a matéria que está identificada com aquilo que aconteceu e te abalou. Só que se você começa a se olhar de cima com a tua consciência, tu percebe, não faz sentido estar ali. Eu escolho conscientemente ser diferente, e eu transmuto polos opostos. Eu saio do medo e eu vou pra coragem, eu saio da escassez e eu vou pra abundância. E é tudo questão de percepção, é como eu quiser olhar. Por exemplo, às vezes você tá sem dinheiro na conta e você tá vendo escassez, só que você não tá parando pra perceber toda a abundância que tá ao teu redor. Tu tem comida na geladeira, tu tem um quarto, tu tem uma casa, tu tem... Às vezes tu mora perto da praia, às vezes tem cama, tem equipamento de trabalho, tu tá me assistindo pelo teu computador, pelo teu celular. Então isso tudo é abundância, só que a nossa mente, só que nós, no sentido material, a gente se prende demais a um lugar, por exemplo. As pessoas vacilam demais olhando só pro financeiro. Acham que se eu não tiver dinheiro, eu não sou próspero e abundante. Claro que no mundo material existem as leis. Nessas leis eu preciso de dinheiro para sobreviver. Só que se eu percebo a abundância que já tem, independente do dinheiro que tá na minha conta, logo eu mudo a vibração e logo eu começo a co-criar uma realidade diferente e abundante conforme a frequência que eu mandei. E para deixar algo mais prático para você sair daqui, não só com conhecimento, mas aplicando, vamos trazer uma reflexão. Olha nesse espelho aqui que tá aqui no meio. Os seus pensamentos, eles são um rascunho da tua vida futura, do que vai ser projetado. Então, se pergunte agora, a realidade que eu tô criando na minha mente agora é a história que eu gostaria de viver na vida real? Porque primeiro, antes do filme acontecer, antes dos personagens surgirem, a pessoa que escreveu o roteiro desse
esse filme, ela projetou tudo na mente dela. Foi um rascunho, depois tornou realidade. Então todos os dias você tá escrevendo um rascunho e esse rascunho vai virar realidade. Pergunta: esse rascunho tá baseado em coisas negativas, em histórias do passado que tu ainda não resolveu? Se sim, reescreva essas histórias, mude o rascunho, mude o personagem, que isso vai mudar na vida real. Daqui a alguns minutos, amanhã, que é um mês, que existe o delay do universo. E graças a Deus que existe, porque pelo paradigma que a gente vive, pelo que nós somos ensinados e programados, a gente vibra mais no negativo. Se eu não tenho esse controle mental e tô sempre fazendo movimento, e se eu vibro demais no negativo e as coisas acontecessem de forma instantânea, eu só ia atrair desgraça pra minha vida. Ainda bem que existe o delay, porque dá tempo de a gente mudar isso antes que as coisas ruins continuem acontecendo. Mas quem não percebe isso e fica preso às leis da matéria, não percebe que antes de se identificar com esses adesivos que foram colados, o que você mesmo colou em você, em Gênesis, Deus criou o homem para depois formar o homem. Lembre-se, você não é a forma, você é o espírito, você é a mente do todo. E a segunda pergunta: você não é obrigado a aceitar a história como ela está. Você pode editá-la mudando o objeto da sua atenção. E aí vai uma pergunta para você, uma reflexão: como posso mudar a minha história de hoje simplesmente mudando o que eu escolho focar nos meus pensamentos? Como tu pode mudar a história de hoje simplesmente mudando a tua nova escolha sobre quais pensamentos vai focar? Deixo com essa reflexão. O vídeo finaliza por aqui. Já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo dessas duas perguntas e reflexões que eu fiz. O que você vai fazer e vai aplicar na tua vida? Qual é a nova história? Qual vai ser o novo rascunho que tu vai fazer hoje para que amanhã isso mude?